Olá, tudo bem? Me chamo Lúcia Dutra e sou advogada e hoje nós vamos falar acerca de um instituto muito conhecido que é a delação premiada. Afinal de contas, quem pode fazer a delação premiada? Bom, este instituto vem tomando forma, e vem sendo alvo de grandes debates pela sociedade brasileira, principalmente em virtude da Operação Lava Jato e agora com o julgamento do núcleo crucial, que é o núcleo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra e que foi levado a julgamento recentemente pelo STF. Pois bem, nesse núcleo nós temos uma pessoa que foi o delator, que nós chamamos que é quem pratica o ato de delação premiada, que foi o réu Mauro Cid. Mas assim, vocês acham que qualquer pessoa pode fazer uma delação premiada? A resposta é não. Para fazer delação premiada existem alguns requisitos, e um deles é principalmente você ser investigado na ação penal ou você ser já processado nessa ação penal, que quando a pessoa é processada, nós chamamos ela de ré, você ser ré em determinada ação penal. Um dos outros requisitos é você poder contribuir para a investigação, para a ação penal, com fatos até então desconhecidos, pelo parquê, que no caso é o Ministério Público, que pode ser estadual ou federal. Além disso, a delação premiada, esse instituto de delação premiada não pode ocorrer quando na ação penal debate-se acerca de crimes de menor potencial ofensivo. E quais são esses crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles que são previstos no Código Penal que não possuem pena superior a 2 anos, ou são aqueles que vêm previstos na Lei de Contravenções Penais. Basicamente, crime de menor potencial ofensivo é um crime que é julgado no GCRIM. Então, esses crimes que são julgados no GCRIM não são aptos ao Instituto de Colaboração Premiada. Pois bem, esse colaborador, esse investigado ou colaborador, ele oferece, a sua colaboração com fatos, como eu já disse, até então desconhecidos pelo Ministério Público, e para que essa colaboração seja válida, ela deve ser feita pelo acompanhamento de um advogado particular ou por meio de um advogado público, que no caso seria a Defensoria Pública, que ela vai estar lá, tanto a defesa técnica, no caso, exercida por um advogado particular ou pela Defensoria Pública, ela vai estar lá para trazer legalidade à delação premiada, de modo que não fique desproporcional, o que o delator está contribuindo e os benefícios que ele está oferindo, pois não raras vezes o delator contribui imensamente para a investigação, mas os benefícios que lhe são dados são poucos. Então, se tem uma relação desproporcional nessa delação entre tudo que ele levou para a investigação e os benefícios que foram oferidos por ele. E por isso que é importante você ter uma defesa técnica quando você tem interesse em ser delator de alguma ação penal ou de alguma investigação que você está respondendo. Outro fato é que a delação premiada, você sempre procura obter algum benefício. Então, você vai na companhia do seu defensor, seja ele defensor público ou particular, junto ao Ministério Público, delata, os fatos, as pessoas, enfim, o que você tiver para informar, e lá vocês formam um termo de delação premiada. Você assina, o promotor ou procurador da República também assinam, e o seu advogado ou defensor público também assinam. Após isso, esse termo ele é encaminhado ao Poder Judiciário para que um juiz possa homologá-lo ou não. Caso o magistrado entenda que essa delação premiada não tem validade, seja porque você foi coagido a prestá-la, seja porque os benefícios que estão sendo oferidos a você, ou seja porque os fatos que você está trazendo já são de conhecimento, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, ele pode, então, homologar, que no caso é dizer que está tudo correto, você tem direito aos benefícios, ou não homologar essa delação premiada. Então, não é algo automático. É algo que, por mais que você vá na sede do Ministério Público e faça e assine o termo, vai depender de uma homologação judicial. E assim, quem que pode fazer esse tipo de coisa? É só quem está sendo acusado ou quem já é réu em uma ação penal. As testemunhas, por exemplo, não podem fazer uma delação premiada. E quando nós nos aprofundamos acerca do que de fato é uma delação premiada, o que é um processo penal, nós entendemos que não faz nenhum sentido uma testemunha fazer delação premiada, porque ela não é parte do processo. Então não tem por que uma testemunha fazer delação premiada. Mas, caso haja alguma dúvida, a delação premiada não pode ser feita por testemunhas.
tá certo? E as informações que são trazidas devem ser novas e úteis, acima de tudo, devem ser úteis. Agora, um fato que muitas pessoas confundem é achar que a delação premiada é um tipo de prova, por exemplo, uma prova documental ou uma prova testemunhal, enfim, e não é. A verdade é que a delação premiada é um meio de obtenção de provas, né? Ela é como se fosse uma luz no fim do túnel para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária, para que possam investigar mais e obter provas daquilo que o delator falou. Então, a delação por si só, ela não é uma prova, ela é um meio de obtenção de prova. E cumpre ressaltar que quando essa delação ela não consegue obter efetividade no mundo prático, ou seja, quando essa delação não consegue ser comprovada, as coisas que você fala não podem ser comprovadas, ela pode sim vir a ser revogada, tá certo? Os benefícios que você ofere. Mas quais seriam os benefícios que você ofere com a delação premiada? Bom, nós temos a redução da pena, que foi o que aconteceu com o réu Mauro Cid. Nós podemos incorrer também, a depender do seu grau de envolvimento, mas isso é mais raro também, ter um perdão judicial, tá certo? E acima de tudo, o acordo, né? O delator tem que fazer isso de modo voluntário. Então, assim, a delação premiada, ela pode parecer ser um instrumento simples, mas, na verdade, ela demanda uma atuação estratégica daquele que vai lhe defender, seja um defensor público, seja o seu advogado. Porque a delação, ela pressupõe que você está confessando a autoria do crime, né? Então você, na maioria das vezes, será condenado e conseguirá uma diminuição da pena. Nem sempre você consegue o perdão judicial, por conta, único exclusivamente, dessa delação. Então é importante que você tenha um profissional do direito que lhe acompanhe e veja de fato se os termos dessa delação, se os benefícios que você está oferindo de fato compensam para você. Porque a delação premiada nada mais é do que um negócio jurídico que é firmado entre você, o delator, e o Poder Judiciário posteriormente, mas que inicialmente tem o Ministério Público do outro lado e posteriormente o Poder Judiciário. Portanto, a delação premiada, como eu disse, ela pode te ajudar a reduzir sua pena, mas ela também envolve riscos. Por isso, ela só pode ser feita por meio de uma orientação jurídica adequada. Então, se você ou alguém já pensou em ser delator ou pensa em ser delator, procure um advogado ou um defensor público de sua confiança para que você possa tirar todas as suas dúvidas e verificar se no seu caso concreto, né, compensa, é válido a possibilidade de você firmar um acordo de delação premiada, tá certo? Com o Ministério Público, que posteriormente vai necessitar do aval judiciário. Muito obrigada.